A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Quer
ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da AICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou o Ariovaldo Filho. Hoje vamos falar sobre a FRAICE, Faculdades Reunidas da AICE, e para nosso bate-papo de hoje, eu vou receber a diretora acadêmica da FRAICE, doutora Luciane Martins. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. O prazer é todo meu, Ariovaldo, de estar aqui concedendo essa entrevista para vocês. Bom, o que é a FRAICE? Então, como você falou aí em cima, né, se a gente for traduzir, FRAICE é a Faculdade Reunidas da AICE. Na verdade, a FRAICE é a filha da AICE. A AICE é a nossa associação que cuida de crianças portadoras, e a FRAICE nasceu em função dessa necessidade aí de ter profissionais dentro dessa área. Então, a FRAICE hoje eu posso definir como uma faculdade filantrópica que faz um trabalho maravilhoso de inclusão social. Muito bem. E qual é a missão da faculdade? Então, dentro dessa missão, a gente tem aí um tripé, que é o incluir, formar e transformar. Então, na verdade, a gente parte do princípio que a gente precisa incluir aquelas pessoas menos favorecidas, tanto que o nosso perfil aqui é o perfil de acolher as comunidades, né? A gente tem muito aluno oriundo das comunidades ao entorno. A gente forma essas pessoas e a gente transforma, de fato, a vida de cada uma delas. E dentro dessa transformação, quais são os cursos que são oferecidos? Então, hoje nós trabalhamos com duas categorias dentro da FRAICE, que são os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação. Dentro dos cursos de graduação, nós temos aí o pioneiro, que é a fisioterapia, que foi o primeiro curso que a gente instituiu aqui na FRAICE, porque, na verdade, nós atendíamos crianças portadoras e não tínhamos profissional, nem de fisioterapia, nem de fonoaudiologia, nem de terapia ocupacional. Então, a FRAICE nasceu com essas 3 graduações. Mais tarde, a gente deixou extinto aí o curso de fono e de terapia ocupacional e vieram outros cursos, como enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social, administração e recursos humanos. Coisa beça. E a escola técnica? Então, eu falei, na verdade, dos cursos de graduação e também tem os cursos de pós-graduação, né? Então, assim, antes de eu falar da escola técnica, os cursos de pós-graduação, que a gente chama de educação continuada, né? São os cursos de osteopatia, quiropraxia e acupuntura dentro da área de saúde. E a FRAICE agora tem a escola de negócios, com vários MBAs. Então, o nosso aluno que termina uma faculdade, ele já pode ingressar no curso de pós-graduação. E a escola técnica, ela antecede todo esse processo. São alunos oriundos do ensino médio
que podem estar cursando concomitantemente ou já ter terminado o ensino médio. Eles vêm para a escola técnica e em 18 a 22 meses eles ganham uma nova profissão. Então a gente tem aí enfermagem, radiologia, administração e o técnico em patologia clínica. Escola técnica, né? Esses são os cursos da nossa escola técnica. Sim. Que também esse aluno pode terminar, por exemplo, ele fez um técnico de enfermagem de 20 a 22 meses, terminou a escola técnica, ele já pode prestar o vestibular se desejar para enfermagem ou para psicologia ou para qualquer outra área. Então, o que a gente chama de educação continuada é a gente receber esse aluno, ele terminar um ciclo e já iniciar em outro. Vocês aqui têm algum aluno de escola técnica que depois fez faculdade e que também trabalha por aqui? Então, a gente tem várias histórias para contar, mas a gente tem duas histórias bem interessantes. A primeira delas é uma menina que foi nossa paciente aqui, ela já foi entrevistada no programa. Ela foi nossa paciente aqui enquanto criança e depois ela cresceu, prestou o vestibular, é a nossa aluna do curso de psicologia. Então, ela veio como uma paciente e se tornou nossa aluna. E a gente tem um aluno aqui também que fazia parte de um time de basquete de uma comunidade no qual a gente fez um convênio. Ele veio para a faculdade cursar administração e hoje ele trabalha no nosso setor comercial, já efetivado. Interessante. Vocês fazem acompanhamento desses alunos? Então, a gente chama de acompanhamento dos egressos. Nós fazemos sim. Então, na verdade, a gente faz um mapeamento aonde esse aluno se inseriu depois que ele terminou a faculdade. Então, hoje nós temos alunos inseridos no serviço público, alunos inseridos em hospitais privados, alunos que abriram seu próprio negócio, alunos que foram para o estrangeiro, alunos que se tornaram nossos colaboradores. Então, muito importante frisar que a Fraice, quando ela forma esse aluno, ela prioriza a contratação dos mesmos. Claro que não dá para contratar todos, mas hoje parte da nossa equipe é formada por ex-alunos. Eu sou um exemplo disso. Você vai aguardar só mais um instante, prezado ouvinte, porque daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessas informações da Fraice. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Prezados ouvintes, nós estamos de volta com o nosso programa. Bom, estamos falando então hoje com a doutora Luciane Martins e eu quero saber o que é o vestibular social da Fraice. Então, o vestibular social é uma forma que o aluno tem de entrar na Fraice com condições especiais. Então, por exemplo, hoje se o aluno quer se tornar um aluno de pós-graduação, ele vem e efetiva a matrícula. Não há necessidade de nenhum vestibular, basta ele ter um diploma. Se ele é aluno do ensino técnico e ele está cursando o ensino médio ou já tem um diploma, ele também vem e se matricula. Mas se ele não tem nada disso, se ele só tem o ensino médio e quer se tornar um aluno de uma graduação, aí ele precisa prestar um vestibular. Ou ele traz a nota dele do Enem, que a gente também aceita. Muito bom. Se ele for portador de diploma, o que é isso? Eu já tenho uma faculdade e quero cursar outra. Ele não precisa fazer o vestibular. Eu me encaixo nessas categorias, mas eu gostaria de concorrer a uma bolsa de 50% ou 100%. Aí eu vou fazer o vestibular social. Então, o vestibular social nada mais é do que um vestibular com características de percentual de desconto especiais, onde a gente tem o percentual de 100% e de 50%. Prezados ouvintes, prestem bem atenção nisso. Você pode repetir, por favor? Vamos lá, vestibular social, a gente tem percentuais de 100% de bolsa integral até o final do curso, ou 50%. E, por sinal, o nosso vestibular social vai acontecer já aí em junho. Depois eu falo aí no final. Opa! E qual é esse diferencial da Fraice?
Assim, eu costumo dizer, né, assim, eu fui aluna da Fraice na década de 90, depois eu me tornei fisioterapeuta da Fraice e hoje eu sou diretora acadêmica da Fraice. Então, eu, mais do que ninguém, passei por todos os processos, né? Então, hoje eu posso dizer que o diferencial da Fraice é a forma como esse aluno é tratado, é a forma como esse aluno é acolhido, é o tratamento humanizado que a gente faz para esse aluno. Então, hoje, eu conheço meu aluno pelo nome. Ah, você tem 2.000 alunos, você conhece todos pelo nome? A grande maioria. E o mais importante, a gente conhece a história de vida de muitos deles. E quando a gente fala na missão de transformar, é que baseado nessa história muito difícil às vezes que muitos têm, a gente dá uma ajuda que vai muito além da educação. Né? Então a gente se preocupa com o indivíduo como um todo. Eu acho que isso é o grande diferencial da Fraice. Você tem, assim, algum caso que você possa destacar? Então, eu tenho um caso aqui muito interessante, eu não vou citar nomes, né, mas a gente tinha uma aluna aqui que ela sempre passava muito mal, sabe, no horário de aula. E uma vez ela chegou até a desmaiar no pátio. E quando a gente socorreu ela, a gente descobriu que ela passava mal porque ela tinha fome. Ela trabalhava o dia inteiro como babá. A patroa dela não deixava ela se alimentar no emprego, então ela tomava o café da manhã dela em casa, vinha para a faculdade, comia cigarro, porque não tinha dinheiro para fazer o lanche, só comia quando chegava em casa. Então ela passava mal realmente de fraqueza. E aí a gente conseguiu, porque aqui a gente fornece comida para os colaboradores, né, para os funcionários, mas a gente conseguiu com a autorização do reitor com que ela jantasse aqui todas as noites. E eu me lembro que na época de estágio dela, ela falou que não poderia fazer o estágio porque como que ela ia largar o emprego de babá? E aí eu mostrei pra ela, né, que tudo na vida é desafio e que ela teria sim que abrir mão, arrumar um estágio remunerado pra realizar o sonho dela de ser fisioterapeuta. E ela arrumou o estágio num hospital bastante conhecido aqui da Redondeza. E quando ela terminou o estágio, que ela ia se formar, ela veio pra gente chorando, dizendo que o diretor do hospital falou que ela se desenvolveu muito bem no estágio e contratou ela. Então, ela foi uma aluna que já terminou o curso com um emprego. Então, aquela babá que passava mal de fome, que não tinha recursos, que tinha um marido desempregado, eu até me emociono, ela transformou a vida dela, né? E ela saiu daqui já no dia da formatura com emprego garantido. E para minha surpresa, alguns meses depois ela volta para se inscrever na pós-graduação de acupuntura. Então, hoje ela é uma fisioterapeuta acupunturista, a improvável, né, que a gente fala. Então, eu sempre reforço que a missão da Fraice, ela realmente acontece. Isso é tão bonito, né? Você tem mais algum outro caso, não? Nossa, tem muitos casos. A gente tem um caso aqui também bastante interessante de uma menina que tinha uma síndrome bem rara, chamada síndrome de Moebius, e essa menina não era alfabetizada, e eu lembro que quando eu era fisioterapeuta aqui, a gente escondido, tratava ela, né, com a fisioterapia, e escondido alfabetizava ela. E um dia ela aprendeu a ler e escrever, e aí eu contei pro reitor, escondido, a gente comia 10 minutos do atendimento dela para alfabetizar ela, e ela de fato aprendeu a ler e escrever. E quando eu dei alta para ela, ela tinha 14 anos mais ou menos. E eu falei assim para ela, olha, se você estudar, se você completar o ensino médio, você volta aqui, que a tia te promete te dar uma bolsa na faculdade. Na época eu ainda não era nada da faculdade, eu só era fisioterapeuta da ICE, depois eu me tornei coordenadora do curso de físio, cheguei à diretoria acadêmica, e para minha surpresa, ano passado eu vejo aquele mulherão chegando, me chamando de tia Lu, e falando, tia Lu, sou eu, a Suelen, eu vim aqui pra senhora cumprir a promessa. E aí, né, aquela choradeira, e hoje a Suelen é aluna do curso de fisioterapia. Uau, que história bonita, cara. Muita coisa acontecendo. Muito bacana. Eu acho que dava para escrever um livro, né? Nossa, com as histórias. O Dr. Liborne sempre falava isso, né? A história da instituição e a história das vidas. O Dr. Liborne, ele falava uma coisa muito importante. Se uma vida for salva, já está justificada toda a obra. Verdade. E vai de encontro à frase dele, né? Que é o não sejamos felizes sem que outros o sejam também. É verdade. Então nós temos o nosso vestibular
chegando. Social, dia 14 de junho, dia 15 de junho, as inscrições são pelo site da faculdade, fraice.edu.br, ou pelo Instagram, @fraiceoficial. Muito bom. Então, você já deixou o nosso contato e o nosso ouvinte, por favor, vocês deem todo o apoio, divulguem também. Sim. Você pode repetir? Então, vestibular social, dia 15 de junho, é uma quarta-feira, às 19 horas. Você pode se inscrever através do Instagram, @fraiceoficial, ou pelo site fraice.edu.br. Doutora Luciane Martins, que conversa muito boa, que bate-papo, né? A apresentadora hoje foi a entrevistada. Virei entrevistada, né? Me mudaram de posto. Isso. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Aqui nós deixamos o nosso abraço e muito obrigado por tudo. Queridos ouvintes, nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Momentos de Solidariedade da ICE. Fiquem com Deus e até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro e a ICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na Fraice. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora, 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241, 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Para, pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça a escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da ICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.